Então, com a Josiane, com a doutora Josiane, psicóloga, para explicar um pouco melhor essa situação. Muita gente tem dúvida, né, É amiga? verdade. Vamos começar falando da síndrome do pânico, né, doutora? O que a gente pode diferenciar aí da síndrome do pânico para uma depressão? É totalmente diferente, né? Isso, é. Primeiro, quero dizer, Gui, estava com saudade de você no programa, Que bom. E ela veio aqui perguntar de você. Pois é. E tudo jóia com você também, Tudo né? bem, doutora. Então tá Obrigada. bom. A síndrome do pânico, que hoje é chamado de transtorno do pânico, ela é diferente dependendo com quem você vai conversar. Por exemplo, se for conversar com um psiquiatra, ele vai mostrar todas as diferenças baseado no DSM-5, que é um livro dizendo de todos os sintomas de um, de outro. Inclusive, eles usam muito esse material para medicar. Quando a pessoa vai no psiquiatra, ele tem todo esse cuidado de olhar, né, as características. Quem tem pânico tem isso, quem tem depressão tem isso, né, etc. e tal, toque e tudo mais. Quando chega para a gente, que nem no meu caso eu sou psicóloga e psicanalista, o que a gente avalia? Se a pessoa tem pânico, ela teve alguma dificuldade, alguma falha no desenvolvimento dela maturacional. Então, a gente considera a vida da pessoa desde quando estava na barriga. Então, se uma pessoa tem pânico, provavelmente ela teve algumas dificuldades no comecinho da vida, na questão do cuidado, na questão, não que a mãe tenha abandonado, mas às vezes a mãe, o pai não chegou na hora que a criança precisava, inclusive bebê. Então, ele pode, vamos imaginar um bebê que precisa mamar, e aí a mãe não chega na hora que ele precisa, ele fica nesse vazio. Esse vazio dá uma agonia muito grande para o bebê, tanto que tem pessoas que falam assim, não, imagina, criança, bebê, eles não sentem tanto, é onde mais sente. Então, se um bebezinho, ele está sentindo aquela agonia, e depois ele passa por mais episódios, ele pode, é um grande candidato a desenvolver o transtorno do pânico. E tem mãe que faz assim, né, a criança começa a chorar por algum motivo, e aí os antigos têm mais isso, né? Deixa eu chorar até parar, deixa que daqui a pouco para. Pois e a criança está lá no desespero. Isso é tortura, né? Gente, não tem coragem. Né? E às vezes a gente pega a criança e aconchega, ela se acalma. Não é dor, não é fome, não é cocô, não é xixi, é uma angústia que ela está vivendo. Então, se ela sente que tem um aconchego, ela é amparada nessa hora. Então, quando os pais fazem isso e aconchegam, carregam no colo, vai estar evitando dessa criança ter pânico no futuro. Agora, imagina uma criança que tem algum tipo de abandono. Depois ela cresce, na escola é rejeitada. Depois começa a namorar, o namorado abandona. Vai colecionando uma série de experiências que daí começa a desenvolver sintoma. Daí vem todos os sintomas. Aqueles conhecidos de falta de ar, taquicardia, enformigamento nas mãos e nos pés, boca seca, zumbido no ouvido, tontura. Escurece as vistas. Exatamente, acha que está ficando louco, enjoo, acha que vai morrer, tem medo de morrer, né, que nem a gente ouviu agora de pouco. Chegou uma pergunta aqui pra gente, falando sobre isso. Tem risco de morte? Quem tem pânico pode morrer de pânico? Não, de pânico não. Agora, se a pessoa tiver um problema cardíaco, juntamente com o pânico, aí corre risco sim. Mas o pânico não. Inclusive a pressão ela sobe e desce, mas a pessoa não entra no quadro de hipertensão. Então, não tem risco, mas tem que avaliar o coração se não há nenhum problema concomitante, né? Tem mais uma pergunta aqui, doutora, da Jéssica de Santa Bárbara. Tenho medo de morrer. Se falam para mim que fulano morreu de algum jeito, acho que vou morrer também. Isso também é síndrome de pânico? Isso também entra como um dos sintomas da síndrome do pânico. É tanto de morrer quanto ficar sabendo que alguém está doente. Quem tem um pânico se descobre que alguém está com problema na perna, a perna da pessoa começa a doer. Se ela passa na frente de uma loja de revista e vê a capa de uma revista, tal pessoa teve um infarto, ela começa a sentir achando que ela vai ter um infarto também. Então, tanto que tem pessoas que têm pânico, falam, não quero ouvir nada, não quero ver nada, porque tudo cola em mim. Então, não só notícia de morte, alguma situação ruim, a pessoa ela vai achar que vai acontecer com ela. Daí o que acontece? Ela fica com uma sensação de que algo vai acontecer com ela a qualquer momento. Às vezes, nem precisa nem ouvir de ninguém, nem ver em revista. Ela, sem ver nada, entrou já numa situação
que ela acha que alguma coisa ruim vai acontecer com ela a qualquer hora. Então, ela fica num estado de desespero, de agonia o tempo inteiro. Então, no caso da Jéssica, pode ser, sim, um dos sintomas do pânico. Uma outra pergunta aqui, a gente estava falando de batimento cardíaco. Ó. Quanto aos batimentos cardíacos, já fiz vários exames e não tenho nenhum problema. Porém, sinto um tipo de arritmia. O coração está normal e dá aquela batida estranha como se fosse parar. Isso pode ser mesmo síndrome do pânico? Se não foi diagnosticado nenhum problema que não. Cardiológico. Já fez exames e diz que está tudo normal. Então, agora, o que a gente avalia, né? E psiquiatra, principalmente, para ser caracterizado como pânico, tem que ter uma quantidade de sintomas. Então, ela tem que ter arritmia, tem que ter também ou informigamento, ou a boca seca, ou essa náusea, ou desconforto abdominal. Eu tinha todos. Verdade. Eu tinha os 11. Tem 11, eu tinha os 11, gente. Meu Deus. Então você sabe do que nós estamos falando, né? Sei perfeitamente, doutora. Ai, Sei meu Deus do céu. perfeitamente. E tem as crises também, né? Que às vezes vem tudo junto, que Que é dura uns tudo 10 junto. minutos, que dá um desespero, fala, não, agora eu vou morrer. E depois passa, né? Então, agora no caso Só que dela... mesmo quando passa, a pessoa continua naquela. Porque depois que passa a crise, quem tem pânico depois fica assim, ó. Vou ter de novo. A meu crise. Deus, ai meu Deus, vai dar de novo, vai acontecer de novo. Ai, que medo que vai me dar de novo aquele negócio horrível. Porque, A exatamente. pessoa Já fica começa a todo ficar medo. ansioso, com medo, Com medo de ter, dar de o pânico sentir, de porque novo. realmente a sensação é a pior do mundo. Medo do sintoma daí. Então, Isso. esse também é um outro sintoma. Medo Ter medo do do sintoma, ter medo de ter medo. É. Então, agora, pode ser que no caso dela seja também uma ansiedade, pode ser Não necessariamente pode ser o pânico em si. Não, pode porque- ser um transtorno de ansiedade, sim. né? Segundo o DSM-5, tem todos esses nomes, né? O transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, cada um traz uma quantidade de sintomas, porque foram feitas pesquisas e avaliado. Quem tem tantos sintomas se encaixa nesse quadro para ser medicado, por isso que existe essa avaliação. Agora, quando chega para a gente vai avaliar que tem alguma coisa lá no começo da vida, independente se é uma ansiedade geral, se é o TAG, se é o pânico, né? A gente vai encontrar algum probleminha Olha só, lá. doutora, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, tem mais uma pergunta. Quem tem síndrome do pânico já está sentenciado para o resto da sua vida? Pode haver cura? E se passarmos por situações parecidas, tudo volta de novo? Não, o pânico tem cura. Isso é algo assim que a gente tem que guardar muito bem. O pânico tem cura. E o que pode acontecer é o seguinte, a pessoa está curada, fez o tratamento certinho, terapia, às vezes medicação. A pessoa está curada, o que pode acontecer de um evento lá na frente na vida de ser muito intenso, ela retomar alguns sintomas. Só que como ela sabe lidar com os sintomas, ela não vai entrar no quadro mais. É verdade. Então, ela administra. Então, é totalmente curável. Foi o que Saber aconteceu administrar. comigo, Isso é importante. Você tem mais uma pergunta A rapidinho, gente vai né? falar de toque. Como que é o toque? O que se classifica pelo toque? Muita gente não sabe o que é toque, doutor. Explica pro pessoal. É o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem ideias compulsivas ou ela tem atitudes compulsivas. Às vezes fica pensando números na cabeça, ou orações, ou frases. A pessoa ela fica repetindo coisas na cabeça ou ela tem comportamentos. Lava várias vezes a jarra de suco, lava várias vezes a mão, quer deixar tudo muito em ordem. Então, quando a pessoa vê que ela está querendo tudo muito em ordem, às vezes ela não percebe, acha que é o jeito dela. Pode ser que ela esteja ou num quadro obsessivo ou num quadro que é um pouco pior, mais grave, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ideias obsessivas, comportamentos obsessivos. Tomar banho várias vezes, às vezes a pessoa não consegue sair do chuveiro, fica lá 3 horas. É verdade. Então, essas atitudes que caracterizam. Agora, o que tem por trás? Alguma situação também da infância que a gente tem que cuidar para ela sair do sintoma. Por isso é sempre muito importante avaliar com um profissional de verdade, porque para saber, né, se entra com medicação, se entra com terapia. Olha só, já que a gente está falando de toque, a gente recebeu uma mensagem aqui no Facebook. Eu vou ler para você, ela gostaria de saber a sua opinião, tá? Sobre suicídio, tem a ver com qual doença? Depressão, pânico? Na sua visão, por que uma pessoa chega a este ponto? Inclusive, vimos recentemente o vocalista de uma das bandas muito conhecidas, né, que é a Linkin Park, que cometeu suicídio. O Chester, Fama, né? dinheiro, sucesso, enfim. Teria uma opinião sobre isso? O que acontece no suicídio
são coisas internas também. Não adianta a pessoa ter tudo, que nem no caso do Chester, ele tinha tudo mesmo. E ele, se eu não me engano, se matou no dia que fez aniversário, o dia do aniversário do amigo que tinha se matado também, né? Acontece muito isso em quem pratica o ato, né? Então, a pessoa ela não encontra dentro dela recurso para dar a volta nessa agonia, que nem estava falando, né? Que você melhorou e que, então, são recursos que a gente vai ganhando para dar a volta nas agonias. Quando a gente tem esses recursos, a gente pode até ter ideias. Aliás, todo mundo já teve algum dia ideia suicida. Se não teve, vai ter. É da natureza humana a gente achar, meu Deus, a vida está difícil, eu não queria estar mais aqui. Isso é normal. Não é uma ideia de, assim, vou me matar, mas talvez de querer pensamento, morrer, né? Não querer estar mais ali, né? Exatamente. Isso é da natureza humana e esse pensamento, quando ele fica recorrente, se torna uma ideia fixa, né? E daí ele pode até ter o ato. Quando a gente tem recurso interno que dá conta dessas agonias, aí a pessoa encontra um outro caminho, porque geralmente a pessoa entende que esse seria um caminho para se livrar da angústia. Então, às vezes a pessoa acha assim, nossa, vai ser muito bom, porque eu não vou sentir mais isso. Tamanho é o grau, né, dessa agonia. Não é vontade de morrer, é vontade de se livrar daqueles sentimentos. Às vezes, então, sim. Pode estar associado com qualquer qualquer um desses transtornos. Pode estar associado com qualquer um desses transtornos de base e a pessoa chega ao suicídio. Então, o suicídio em si não é a doença, né? Ele é a consequência de coisas que a pessoa não conseguiu dar conta e chega ao ato. E às vezes ela quer se encontrar com algum parente que já foi, porque não conseguiu elaborar a perda também daquela pessoa. Então, ele tenta ir por esse caminho. Agora, eu acredito muito que nós podemos encontrar recursos que a gente pode dar conta e a gente conseguir viver o máximo que a gente puder, né? Eu falo que a gente tem que viver, poder amar, poder desfrutar da vida e conseguir fazer isso, né? A nossa profissão é para ajudar que a pessoa alcance esse recurso para dar conta disso e não se matar, né? Josi, a gente precisa ir para um rápido intervalo, mas antes eu gostaria que você deixasse seu contato para quem quiser falar com você. Gui, e rapidinho, posso falar que nós vamos ter a jornada? Pode Dia sim. 26 de agosto, a jornada de psicologia, o dia inteiro falando sobre vários temas, inclusive terapia assistida por animais. Bacana, nós vamos falar sobre os animais isso, dentro da clínica, sobre idosos, sobre mindfulness, que é uma técnica de respiração, sobre sexualidade. A Justânia vai estar com a gente, que vem aqui no programa, né? Ela vai estar com a gente, acupuntura. Nós vamos falar sobre vários temas, dia 26 de agosto, das 7h30 às 5h30 da tarde, que é um sábado, e pode me encontrar no 99746-1390. Ou Josiane, psicóloga, psicanalista, tem todas as informações lá e eu fico muito feliz se o pessoal puder comparecer. Obrigada, Sempre viu? muito esclarecedora a sua entrevista, Josi. Obrigada.